essa polarização, ela não passa, obviamente, e para que ela chegue ao fim, ela não passaria necessariamente de que todas as partes pudessem reconhecer, em alguma medida, as suas falhas, os seus erros, os seus excessos? Por que eu pergunto isso? Porque em momento algum a gente tem visto, por exemplo, no momento em que se fala da defesa do ex-presidente, algum nível de reconhecimento de que toda aquela turba que foi construída e que resultou no dia 8 de janeiro, ela tenha sido provocada de alguma forma pelas ações que foram tomadas ao longo do tempo. Não é difícil acabar com a polarização quando os dois polos continuam agindo da mesma forma? Olha, Bruno, veja, na hora em que os fins justificam os meios, há um processo que é atacado, eu diria, o cristal é quebrado, né? Eu estava lendo ontem, eu acho que um artigo, vou me lembrar já do nome aí lá no Estadão. No Estadão a gente tem que ler até por dever de ofício, mas em alguns momentos eu fico até meio preocupado em ficar buscando informações no jornal, porque tem situações assim que constrangem a todos nós. Mas esse artigo fazia uma correlação entre a Lava Jato e o que está acontecendo agora nesses inquéritos intermináveis, né? Por que a Lava Jato foi definida como um processo em que houve uma contaminação? Porque se definiu que a relação de conversa que existia entre o juiz e o Ministério Público contaminou o resultado das sentenças que foram prolatadas. No caso do Moro, conversando com promotores públicos. Em qualquer comarca do interior, e eu peço aqui, inclusive, a que estão nos assistindo, o testemunho. Em qualquer comarca do interior, o juiz e o promotor público ficam no mesmo espaço físico. Aliás, em alguns casos, ou em muitos casos, em municípios menores, eles dormem na mesma residência. É evidente que eles conversam. É evidente que eles trocam informações. É evidente que eles interagem entre si. E isso nunca foi motivo de conluio. Mas o problema é o teor das conversas, vamos lá. Mas, veja, as conversas que foram expostas do Moro e que eu tive o cuidado de olhar, tipo assim, olha, esse tipo de observação que o senhor faz, eu não posso, não é uma prova que eu possa levar em consideração na definição aqui de culpabilidade. Essa é uma prova que não me interessa, que não serve pra gente. Esse foi o nível das conversas que eu vi. Aí você vê um Tagliaferro, por exemplo. Aí vamos fazer a comparação que está acontecendo no Brasil. Então isso anulou condenações de bilhões de reais, 70 e tantas delações. Detalhe de pessoas que confirmaram. Pessoas que devolveram 6 bilhões de reais. Olha o nível. Aí agora o Tagliaferro, por exemplo, denuncia e mostra gravações e documentos que foram comprovados de que o juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, pretensamente em nome do juiz, porque fala em nome do ministro, fala em nome dele, só olha, fulano e beltrano, Eduardo Bolsonaro e a revista tal, a Oeste, se eu não estou enganado, elas precisam ser processadas. Não tem nada contra eles. Use a sua criatividade. Olha o grau de seriedade do processo. Então me parece, vou fazer uma correlação histórica. Beria, o chefe da polícia secreta de Stalin na União Soviética. Me aponte o homem que eu acharei o crime. Esse cidadão que faz a denúncia no Brasil, que é o Tagliaferro, o denunciante que deveria ser protegido pelo Estado brasileiro. Quem denuncia alguém, vão apurar. Esse cidadão, ele está exilado. Autoexilado. Está dentro de um processo porque vazou informações. Os seus salários foram congelados. O seu passaporte foi retido e ele hoje é réu. O acusador é réu. E quem o acusa? Não, desculpe, quem o julga? O acusado. Em que momento? E quem o julga é o acusado, é aquele que está sendo denunciado. Então, veja, eu faço aqui um paralelo seguinte, se eu entrar aqui no mérito da questão, a gente tem uma... A gente passa 2 anos eu tenho uma aqui posição, conversando. você tem uma outra. Eu estou dizendo o seguinte, a forma como as coisas estão acontecendo. E a relativização do que é o direito. Porque a imprensa brasileira passou 4 anos de Bolsonaro e 3 anos pós-Bolsonaro, dizendo o seguinte: Bolsonaro tem arreganhos autoritários. Então, se ele tem arreganhos autoritários, nós temos o dever de segurar esses arreganhos autoritários. Então, as instituições têm que se armar para
impedir que ele continue autoritário. E para isso se estuprou a Constituição brasileira. Aí o que é que os grandes jornais estão dizendo agora? Não, Bolsonaro não é mais um perigo, então vamos voltar ao leito original da Constituição. Eles mesmos admitem, todos os grandes jornais, Globo, Estadão, Folha, os grandes editorialistas, né, os grandes colunistas, não, nós passamos do ponto, nós agredimos a Constituição, mas naquele tempo era normal, era possível, era aceitável, então se ultrapassou a lei para se impedir que Bolsonaro continuasse na vida pública. Mas ele já está fora da vida pública agora. Não, porque você está perguntando sobre mérito, Bruno. Não perguntei sobre mérito. É claro que você está perguntando o seguinte, não houve o crime, não houve o excesso, não houve isso. Gente, claro, é uma polarização, mas crime não, eu sou testemunha. Mas eu não falei em crime, eu falei em excessos. São coisas distintas. O presidente sempre foi alguém que foi criticado por ser excessivamente sincero. Tá? Ele é uma pessoa que nunca teve filtro quando falava. Mas entre a falta de filtro e, por exemplo, desmonetizar uma rede social, né, perseguir alguém, impedir que as pessoas possam se expressar, impedir que a imprensa possa colocar o que sente, o que pensa. Quantas pessoas disseram que Bolsonaro deveria ser morto? As licenças poéticas, não, pega uma cabeça de Bolsonaro e joga como futebol. Se você chamar Lula de ladrão, você é processado. Se você chamar Lula de ladrão, você é processado. Senador, olha então, só. olha a diferença do que está acontecendo no Brasil. Eu fiz a pergunta sobre os excessos. Por que isso? Só para concluir, tá, Bruno? Contextualiza. Só para concluir. Eu falo dos excessos porque, se eu citar aqui 3 exemplos básicos de Bolsonaro, como, por exemplo, reunir diplomatas para estimular a representantes de outros países a desconfiança sobre o processo eleitoral brasileiro. Esse é um dos exemplos. Outro a gente pode citar o estímulo, dentre outras coisas, das pessoas a animosidade contra outros poderes. Isso, obviamente, a gente pode tratar em algum momento como liberdade de expressão, mas a gente está falando aqui de um líder político, de um líder popular que incentiva as pessoas, dentre outras coisas, até de forma subliminar, a golpe de Estado quando fala sobre a retirada de fulano, ciclano e beltrano do Supremo Tribunal Federal. E, por fim, quando se associa questões como minuta de golpe, reuniões do Planalto em que, segundo as apurações, apontam para uma correlação de ordens para se estudar como se dá um golpe de Estado. Isso não foi feito, obviamente, nem dito literalmente, mas a apuração ela mostra isso no processo. Então, o que eu estou perguntando aqui, de forma muito objetiva, não houve excesso durante o governo Bolsonaro que precisa ser reconhecido os erros para permitir, por exemplo, que o outro veja que também errou? Óbvio que erros precisam ser reconhecidos de ambas as partes. Aí eu pergunto, a polarização, agora de maneira objetiva, ela só tem fim quando as pessoas olham para si e reconhecem onde erraram? Bom, primeiro quem ganha é quem tem gestos. Sempre foi assim na história do mundo. Quem ganhou não virou a página e tem um retrovisor maior do que o para-brisa. Não tem estatura de líder, que é o caso de Lula, que sempre estimulou a divisão entre nós e eles. Você fez 3 afirmações. Eu reputo todas as 3. Perfeito. Né? Eu acho que são fatos que, na verdade, vão na contramão do que você acha. Por isso que eu estou falando, foi discutir mérito. Não, primeiro, minuta de golpe. Se você ler os autos do processo, até hoje não apareceu. É uma coisa, um papel apócrifo. Não apareceu ainda quem foi. Mas em uma versão. Sim, né? Se você pegar a denúncia da Procuradoria, se infere, né? Se supõe. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa a você. Se você, qualquer estudante de direito, antes de Alexandre de Moraes, porque depois de Alexandre de Moraes mudou toda a legislação, né? Toda a doutrina, né? Todo o código de processo. Mas antes de Alexandre de Moraes, jogaria na lata do lixo essa acusação. Tá? Essa questão de você reunir embaixadores. Me diga uma coisa, qual é a missão do presidente da República? É ter interlocução com outros países? Sim, né? Eu vou responder por você. Perfeito. Essa interlocução do presidente do Tribunal Superior Eleitoral se reuniu com outros países? Com embaixadores de outro país? A depender do tema, sim. Mas claro que não, porque aí eu vou dizer o seguinte, quem vai discutir com os Estados Unidos, por exemplo, a questão das sanções, não é o Itamaraty, nem o presidente da República, sou eu. Eu vou ficar à vontade. Não, a Constituição brasileira diz que quem tem interlocução com outros países é o chefe do Estado brasileiro, que é o presidente da República, ou quem ele determinar. O senhor Fachin fez uma reunião com os embaixadores.
Por que ele fez reunião com os embaixadores? Antes do presidente. Para fazer política institucional. E o presidente faz a mesma coisa. O que foi que ele disse nessa reunião? Existe um processo aberto. Olha o crime que o presidente Bolsonaro cometeu. Há um inquérito aberto aqui no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal Superior Eleitoral, aberto pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mostrando que há 9 meses, passou 9 meses, um hacker com a senha de um ministro, o senhor Fernando Neves. Então há fragilidade no sistema ou não há? Ele disse o óbvio, o inquérito está aberto, é público. E depois que ele disse, 2 dias depois foi declarado sigilo sobre a porcaria do inquérito. E quem falar nele pode ser preso no Brasil.